Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso grande, o nosso grande curso de Footprint Charts. Agora eu queria entrar numa nova seara. Nós fechamos um ciclo aqui com a abordagem do gráfico Tape Reading, fizemos uma revisão completa com você, um grande roteiro, organograma de análise, onde nós conseguimos identificar os principais sinais de reversão, pontos de suporte e resistência, como nós verificamos rompimentos de acumulações, o start de movimento, os rallies, os trailing stops, enfim, todas as técnicas que nós já passamos para você, técnicas fantásticas como padrão P, B, profile, nível de controle, a virada agressiva de saldo delta, o fator sequencial, concentração de imbalances e tudo aquilo que o Footprint traz para nós. Realmente é uma ferramenta fantástica, analítica e moderna que traz uma interpretação muito pontual para o mercado de futuros, principalmente para a pessoa física que procura stops pequenos, não está disposto a aguentar grandes volatilidades do mercado. É por isso que o gráfico Tape Reading ele é tão fantástico. Ele sistematiza o histórico da agressão dentro dos candles de forma visual, dentro da escala de preço, e torna mais fácil a interpretação dos pontos de briga com base no crescimento do volume e do desbalanceamento entre oferta e demanda nas regiões, facilitando sobremaneira a sua interpretação dos pontos de trade location. Ok? Então esse foi o primeiro ciclo, a primeira parte, digamos assim, a grande parte do nosso curso. E agora vamos fazer o novo ciclo de mercado. Na verdade, tudo isso que eu te passei até agora é baseado em um único estilo gráfico, em um único estilo de footprint. Nós comentamos anteriormente que existem várias formas de plotagem e eu quero mostrar para você uma revolução tecnológica. Essa primeira parte do curso, ela foi criada voltada para ferramentas nacionais como o Profit Chart Pro, o 3D Pro, entre outras ferramentas nacionais que nós temos a forma de plotagem do BidWesk, que é o footprint da maneira que eu apresentei para você. Agora eu quero dar um passo a mais. Eu quero mostrar para você outras formas de plotagem do footprint e mostrar uma ferramenta que está à disposição do público brasileiro, que inclusive ela é parcialmente gratuita, e eu vou mostrar para você que ela tem outras formas de plotagem e nós desenvolvemos, agora vem uma questão de estratégia do Santo Trader, do Oliver, nós desenvolvemos estratégias específicas com base na nossa expertise e tempo de mercado dentro do Order Flow para a utilização desta ferramenta que eu vou apresentar para vocês em breve. Mas antes de chegarmos na ferramenta propriamente dito, vamos falar aqui de outras formas de plotagem do footprint. Nós comentamos com vocês que o footprint nada mais é do que o histórico das agressões por nível de preço que sai no Times in Trades, e também mostrei para você que ele é o próprio Superdom. O próprio Superdom, nós temos agressões de compra e as agressões de compra e as agressões de venda. Ele pega isso aqui, ele pega essa informação e transmite para a gente dentro do footprint, e daí você pode escolher o time frame, o tamanho dos boxes da compilação, dependendo da plataforma, que nem a plataforma Trade você pode colocar dentro de gráfico de Renko, gráfico de range, na plataforma Profit Chart você pode colocar em gráficos de períodos temporais, enfim, tudo aquilo que você já aprendeu conosco. Ok? Então, basicamente, o que nós estudamos até agora, todas as técnicas operacionais que nós estudamos são técnicas amplamente difundidas mundo afora. Aqui no Brasil a novidade, mas aí fora, se você for procurar, você vai ver que a maior parte do conteúdo que eu passei para você, na verdade, são conteúdos sólidos, sedimentados com relação a um consenso comum na utilização do Footprint Charts. São técnicas, são parâmetros objetivos da utilização do footprint. E a maneira de plotagem pela qual eu passei para você nós chamamos de bid mais ESC, que são as agressões de compra barra as agressões de venda. Você aprendeu isso comigo, Você vê as ordens agressivas, as ordens compradoras e as ordens de agressão vendedora, você vê o desbalanceamento entre oferta e demanda por nível de preço, e você consegue ver o volume na distribuição PB Profile dentro do Shape Profile dentro da barra.
né? Isso é a forma comum, isso você tem no Profit Chart, você não tem no Trade, né? Outra maneira também que você tem tradicional, quando você não coloca as barras de volume dentro da barra, são as formas de barra em si, né? Onde você tem o bid e o ask pura e simplesmente, e você não tem agora o volume profile aqui dentro. É uma forma muito simples, esse foi o primeiro footprint que surgiu e eu particularmente não gosto muito, né? Hoje as nossas ferramentas nacionais como o Profit e o Trade, eles trazem para a gente basicamente esta formatação aqui, né? Temos algumas variações, a verdade tem que ser dita, perante as ferramentas nacionais do Footprint Charts do Trade, ele tem algumas possibilidades de plotagem em gráficos atemporais, coisa que você deve ter percebido no Profit, que agora houve uma atualização inclusive do Profit, né? Mas antes, no passado recente, nós não tínhamos condições de traçar o gráfico volume profile, né? O profile dentro de gráficos atemporais. Hoje nós conseguimos, né? Justamente nessa plotagem que você está vendo aqui, a formatação dupla de profile de compra e de venda por nível de preço. Mas agora eu quero mostrar uma nova seara, novas ferramentas para você que, ao meu ver, são muito superiores à ferramenta Profit Chart Trade, né? Que são formas de plotagem do footprint dentro do gráfico de candles, né? Nas barras como um todo, que te trazem possibilidades analíticas diferentes destas que eu já apresentei para você. Os imbalances de compra, imbalance de venda, padrão P profile, tudo isso é muito importante. Se você chegou até aqui estudando, fazendo os exercícios propostos, você está vendo a efetividade de tudo isso que eu estou passando para você e deve estar maravilhado, entusiasmado para estar aplicando isso, se é que já não está aplicando no seu dia a dia operacional. Contudo, eu vou apresentar outras formas de plotagem oriundas de outras ferramentas que estão à disposição do público brasileiro, ok? E daí eu vou te mostrar uma estratégia operacional que eu atualmente uso para fazer a leitura de mercado. Eu uso esta ferramenta, eu não uso mais o footprint do Profit ou do Trade na minha tela operacional, justamente por essa estratégia que nós estamos desenvolvendo aqui com a ferramenta chamada IA Cluster. Calma que a gente vai chegar lá, que é um plugin pago do MetaTrader 5. Contudo, ele tem uma versão demo gratuita que já vai atender a sua necessidade. Nós chegaremos lá. O IA Cluster tem várias formas de plotagem, nós vamos falar sobre cada uma delas, mas para uma das que eu gosto mais, né? Isso aqui não é o IA Cluster, né? Vou mostrar para vocês a sequência. Nós estamos falando de formas de plotagem. Uma das formas de plotagem fantásticas que nós temos hoje é a forma de volume delta. O volume delta, você já sabe que é delta, que é o desbalanceamento entre oferta e demanda por nível de preço. Você aprendeu comigo neste curso o que é delta, correto? Você já sabe que, por exemplo, você tem 100 de agressão de compra, 100 de agressão de compra e 50 de agressão de venda. Neste nível de preço, por exemplo, na casa dos 50, pensando em dólar, você está na casa dos 50. Se você tem 100 de agressão de compra e 50 de agressão de venda, qual que é a resultante? Qual que é o saldo delta nesse nível de preço? O saldo delta desse nível de preço é de 50 contratos comprador. Ocorreram 50 agressões a mais de compra neste nível de preço dos 50 do que de venda. Então, em tese, eu tenho um desbalanceamento comprador, um desbalanceamento de oferta e demanda para o lado comprador aqui neste nível de preço dos 50. O comprador agrediu mais. Ok? Lembrando que o footprint é o histórico da agressão, é o volume de agressão por nível de preço. E delta, ele é o resultado da diferença líquida entre todas as agressões de compra menos as agressões de venda por nível de preço. Diferentemente do footprint, que nós calculamos o imbalance sempre na diagonal, você lembra que nós olhamos os números na diagonal? O delta você vai olhar por nível de preço, né? Você vai ver cada agressão dentro do nível de preço. É muito simples entender o que é delta por nível de preço. E esta forma de plotagem de volume delta te dá o resultado da briga. Você não tem mais duas colunas de números. Você não precisa interpretar de forma numérica ou tentar subtrair. Ele já te dá o resultado do desbalanceamento de oferta e demanda por nível de preço. É uma forma muito legal. Tem formas de plotagem de volume total.
né, que é uma forma de profile com base no volume, que nada mais é do que o bid mais ESC, mais uma forma de profile. Tem formas de profile com regras de coloração com volume delta, tem muitas e muitas possibilidades, e cada forma de plotagem dessa, principalmente a de volume delta e a de volume total, te dá um edge de visão analítico diferente para que você consiga desenvolver estratégias únicas, que não essas que eu passei para você durante todo o transcorrer deste curso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, vamos continuar. Perfeito? Então, saiba que existem outras possibilidades de análise de cluster. Estamos falando de footprint charts, nada mais é do que uma análise de cluster. Cluster é cada box, né? Cada nível de preço desse é um cluster, ok? Beleza, entendendo isso, né, eu vou mostrar para você que no final das contas existem dois tipos de footprint que são importantes, né, que nós não abordamos do modo geral durante essa primeira parte do curso. Nós abordamos esse footprint aqui, que é o bid mais ESC, que é o delta, as agressões de compra mais as agressões de venda. Agora, se você pega, né, a diferença líquida de 179 menos 75, você vê que o resultado aqui, ó, né, é de 122 delta comprador. Isso é delta por nível de preço. Isso mostra para você o resultado da briga, mostra o saldo por nível de preço e, consequentemente, né, geralmente na maioria absoluta das vezes, a maioria das vezes o preço ele desloca para onde o saldo vai. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece e nós temos questões de absorção no padrão PIB Profile, né, por nível de preço, que nós já estudamos nesta formatação de bid-ESC por nível de preço. Perfeito. Então, saber quando você tem uma plotagem delta, simplesmente você está mensurando força. Então, eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça durante essa segunda parte do curso para você entender a nossa estratégia. Eu estou preparando, moldando você para chegar numa nova ferramenta e desenvolver uma estratégia única, que não existe parâmetros em doutrinas internacionais ou até mesmo no Brasil. Uma estratégia nossa, do Santo Trader, na utilização do que eu considero mais moderno com relação à interpretação do Footprint Charts. Tudo bem? Cabe você, no decorrer dessa explanação, verificar o que é melhor para você. Se você gosta de utilizar o footprint da maneira que eu passei para você até agora, com base no bid-ESC, ou se você prefere uma forma mais simples de abordagem, que é a forma delta por nível de preço. Ok? Legal. Então, basicamente, o delta é isso, né? O volume delta, para usar o estilo gráfico, você deve ter o conhecimento aprofundado por nível de preço. Delta é uma parte essencial da negociação que nós chamamos do fluxo de ordem, do order flow, porque revela onde está a mão mais pesada, né? Onde está a mão mais pesada por nível de preço. A plotagem delta é de fácil interpretação e ela trabalha dentro de cada nível de preço. É mais fácil você interpretar um gráfico footprint na plotagem delta, na mensuração da força, do desbalanceamento, do resultado do cabo de guerra por nível de preço, do que muitas vezes analisar bid e ESC. Tudo bem? Ambas têm vantagens e desvantagens. Outra forma de plotagem que nós temos não é mais delta por nível de preço nem bid-ESC, é a forma de plotagem de volume total. Você soma esses 75 mais esses 195 e você teria um resultado único por nível de preço e você teria esta forma de plotagem. Esta forma de plotagem, o objetivo único e premisso dela é mostrar para você os nós de volume, as regiões de grande concentração de volume. Você já aprendeu comigo que padrões P e padrões B profile têm a concentração de volume nas extremidades, o volume na cabeça. E dependendo deste volume, nós estamos diante de padrões de reversão de movimento. Então, o rastreamento do preço e o volume por nível de preço é importante, pois essas zonas são zonas dinâmicas de suporte e resistência, possíveis suportes e resistências na formação de cada box do footprint.
Tudo bem? Então entender que o volume, que este estilo de gráfico te traz é buscar necessariamente os nós de volume, saber onde está a concentração de maior volume por nível de preço e identificar zonas de nós de volume para a validação numa escala macro e aglutinada, né, de níveis de suporte e resistência. É a mesma forma de interpretação, por exemplo, do volume profile. Nós não utilizamos o volume profile no gráfico diário para entender gráfico nós de alto volume e baixo volume, ou até mesmo o padrão PIB profile para entender o nó de volume do maior candle. Nós já, quando colocamos o volume profile dentro do gráfico footprint, nós já identificamos, né, os nós de maior volume. Contudo, nesta forma de plotagem, você vai ver um número único somando de forma numérica esse nó de maior volume e a ferramenta ela te proporciona um destaque dentro de cada nó de volume, dentro de cada candle, te mostrando exatamente o nível de preço onde nós temos o maior volume aglutinado dentro de cada footprint. Essas duas formas de plotagem em conjunto, essa estratégia que eu vou passar para você. Essas duas formas de plotagem em conjunto, a forma de plotagem delta, a forma de plotagem de volume delta e a forma de plotagem de volume total, as duas em conjunto trabalham em plena harmonia para identificar padrões P e B profile, nós de volume e saber a força dominante. No final das contas, você tem que saber sempre três coisas. Aonde está a força? Aonde está o volume? E aonde está, e se essa força e esse volume promoveu deslocamento real de preço, se teve spread, se promoveu resultado. Se você sempre fizer essas questões, aonde está o volume, aonde está a força, esta força promoveu o resultado, você tem a chave para a leitura do footprint. Não é isso que você procura o tempo todo? Não é isso que você procura o tempo todo? Aonde está o volume dentro do candle? Aonde está a força? Essa força promoveu o resultado? Se promoveu o resultado, continuação do movimento de alta ou de baixa. Se não promoveu o resultado, nós temos a absorção. Não foi isso que você aprendeu até agora de uma maneira sintética e resumida? Foi isso que você aprendeu até agora. Aonde está o volume? Aonde está a força? E se essa força promoveu o resultado? Então, quando você casa essas duas ferramentas da maneira que eu vou ensinar para você no decorrer dessas aulas, você tem uma visão extremamente analítica que te abre um novo leque de possibilidades de interpretação dentro do Footprint Charts. Através de uma técnica e uma técnica que nós desenvolvemos em cima de uma ferramenta russa, que tem uma versão demo gratuita aqui no Brasil, que eu vou ensinar você a baixar e instalar para o MetaTrader 5 e você vai ficar pasmo como ela é assertiva. Ela é tão boa quanto as técnicas de bid e ask do Footprint tradicional, regiões de imbalance, inversões de fluxo que você aprendeu. Na verdade, você vai usar aquelas mesmas técnicas que você já aprendeu, mas com uma visão um pouco diferenciada, principalmente ancorada com base no volume delta por nível de preço. Isso vai dar um edge de visão único para você, melhor do que ferramentas tradicionais como o Profit Chart e o Trade, pois eles só te dão a possibilidade geral, na sua maioria das vezes, por bid e ask por nível de preço. Tudo bem? Feito esta introdução, na próxima aula nós vamos mostrar para você outras formas de plotagem, tá? E daí vamos começar efetivamente a conhecer a nova plataforma, o MetaTrader 5 e este plugin fantástico chamado YaCluster, que tem uma versão demo gratuita onde você pode ter um dos estilos gráficos à sua escolha. Você pode ter uma tela apenas. Lembrando que já estou antecipando que a versão gratuita do YaCluster funciona da mesma forma que a versão paga. Contudo, na versão gratuita, você pode ter apenas uma tela de footprint. Você não pode ter, por exemplo, uma para o dólar, uma para o índice, ou duas para o dólar, duas para o índice. Se você tiver a versão demo gratuita, você pode ter apenas uma tela de footprint. Se você gostar muito dessa estratégia que eu vou mostrar para você, você pode comprar a ferramenta. Ela está no preço atual, na data de gravação deste curso, de $125, aproximadamente R$700.
Primeiro termine o curso, baixe a versão gratuita, aprenda a lidar com a ferramenta, vê se você gosta dessa estratégia e depois, se você achar que é viável, quiser fazer esse investimento em você, você faça. Caso contrário, fique só com a versão demo e case essa versão demo com outra estratégia de footprint do gráfico do Profit ou Trade, seja qual plataforma nacional que você usa, que você vai ver que ela vai te atender bem, a versão demo vai te atender bem da mesma forma. Tudo bem? Então é isso, meu amigo, minha amiga trader, uma leve introdução a outras formas de plotagem de footprint e o que nos aguarda no decorrer de uma construção sólida de conhecimento na busca de uma visão extremamente analítica do que existe de mais moderno de interpretação de footprint charts dentro do mercado nacional. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.